No dia 1º de dezembro, vários países comemoram o Dia Mundial de Luta contra o vírus do HIV. Essa data foi instituída como forma de despertar a necessidade de prevenção, promover o entendimento sobre a pandemia e incentivar a análise sobre a AIDS pela sociedade e órgãos públicos. No Brasil, a data começou a ser comemorada no final dos anos 80, envolvendo o governo federal e os governos estaduais e municipais e organizações sociais. Do mesmo jeito que o Brasil, no Brasil, né, no mundo todo, né, a gente faz campanha contra muitas outras doenças, a gente faz um reforçamento, mais no dia de hoje, sobre o incentivo, sobre a prevenção, sobre os cuidados para evitar o AIDS, basicamente porque é uma doença que ainda não tem cura, infelizmente, né? Tem muitas pessoas que vivem com o vírus a vida toda e não desenvolvem a doença. E tem outras pessoas, né, que desenvolvem a doença, mas que eles hoje em dia têm tratamentos que são os retrovirais, né, que oferecem para as pessoas com AIDS uma qualidade de vida, né, muito mais longa do que antigamente, quando começou aproximadamente nos anos 80 e pouco, né, a doença do AIDS, praticamente quase todo mundo morria. Não existiam tratamentos, não existia toda uma série de medidas que existem hoje em dia, né? A gente não tinha conhecimento, já hoje, né, a gente já tem mais conhecimento, temos mais recursos, temos mais novas medicações, inclusive nos Estados Unidos estão realizando estudos, né, de uma elaboração de uma vacina para combater o AIDS, mas infelizmente até agora não tem resultados, né, com uma segurança e uma eficácia ótimas. Então a gente tem que continuar reforçando sobre, né, o básico, a prevenção, os cuidados, né, e já para pessoas que estão com a doença, então fazer a adesão aos tratamentos, né, que aqui no Brasil são disponibilizados de forma gratuita e que então oferecem uma qualidade de vida um pouco mais prazenteira, né, para os pacientes que já convivem com essa doença. Mas como o vírus do HIV se manifesta no corpo de uma pessoa infectada? O médico Renier Miranda fala sobre a ação desse vírus no organismo. Veja só, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? Esse é um vírus que ele provoca a imunodeficiência no corpo. Ele vai afetar basicamente o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo, né? Aí ele vai afetar principalmente o alvo desse vírus, é os linfócitos TCD4, né? Que é um tipo de célula que é uma célula de defesa, né, do nosso organismo, né, que essa célula é responsável, né, por organizar e comandar a resposta de todo o sistema imunológico, né, uma vez que ela é afetada pelo vírus, basicamente o nosso organismo fica já desprotegido, né, e então aí vem uma série de outras doenças que são chamadas oportunistas, né, como que já está afetado o sistema imunológico por esse vírus, e então aí vai haver uma alteração, e aí então a pessoa pode desenvolver o AIDS, né? Que é a diferença entre o HIV e o AIDS, né? O HIV é o vírus da imunodeficiência, que ele entra no nosso corpo, afeta esses linfócitos, então o sistema imunológico vai ficar desprotegido, e com isso pode ser que a pessoa consiga desenvolver o AIDS, que já é a doença propriamente dita. E falando sobre os sintomas provocados pelo vírus do HIV, o médico relata que é muito difícil de identificar a doença sem o uso de testes. Esse é a melhor solução para saber se está infectado ou não. É muito difícil, assim, né? Os sintomas eles são bastante difíceis de identificar. Como que uma doença que afeta o sistema imunológico, você pode apresentar qualquer sintomas, né? Você pode apresentar sintomas respiratórios, digestivos, perda de peso, outros sintomas gerais, como fraqueza, debilidade, entendeu? Você pode apresentar qualquer tipo de sintoma, só que é muito difícil dizer, esse sintoma aqui é causado pela doença do AIDS, né? É causado pelo vírus do HIV, é muito difícil, né? Para isso a gente faz os testes, né? Para então confirmar
se a pessoa realmente está infectada pela doença. Sobretudo, né, na hora da entrevista com o paciente, do interrogatório, se ele expressar, né, que ele apresentou algum episódio de risco, alguma relação sexual desprotegida, se ele levou alguma furada com uma agulha acidentalmente, então aí que a gente pensa, né, na doença e então tomamos providência, solicitando, né, os exames já mais específicos. O HIV é um vírus que é transmissível de pessoa para pessoa. O médico Renier Miranda fala como ele é transmitido e como se prevenir para não se infectar. O HIV, a principal causa de transmissão, né, é uma doença de transmissão sexual, então a principal via vai ser essa, né? Aí, mas existe também outros métodos de transmissão, que são aqueles que colocam em risco, né, sobretudo os profissionais da saúde, que é através de furadas com agulhas contaminadas, né, acidentalmente, né, que acontece com muitos profissionais da saúde. E, basicamente, como eu expliquei, a principal causa é a de transmissão, né, sexual, mas pode ter também essa outra aí, como ele disse. A prevenção, basicamente, nós falamos sempre com adolescentes, adultos jovens, com a população de forma geral, né? A gente faz campanha, a gente coloca cartaz nas unidades sobre a prevenção, a gente disponibiliza em todas as unidades básicas de saúde, né, preservativos masculinos, preservativos femininos, né, justamente para evitar doença de transmissão sexual e também para evitar gravidez não desejada, não planejada. Mas basicamente não é só a pessoa se cuidar pelo vírus do HIV. É claro, hoje em dia, e mais hoje, né, que é o dia do mundial da luta contra o AIDS, né, a gente fala muito em relação com essa doença, mas não é só evitar essa doença, a pessoa incentiva o uso do preservativo para evitar muitas outras doenças de transmissão sexual, né, que hoje está se tornando um grande problema na saúde pública do Brasil, né, o incremento das infecções de transmissão sexual. Quer mais peso na sua construção? Procure a Lajex.